A combinação do Zima Blade com o CasaOS é um ótimo ponto de partida para dar os primeiros passos em HomeLab. O CasaOS é um sistema de cloud privada muito amigável para quem quer dar os primeiros passos em HomeLab self-hosting, mas chega no ponto que a gente precisa de algo mais, tanto no quesito de sistema quanto ao hardware. E aí que entra esse carinha aqui, o ZimaBoard 2 com o ZimOS. E hoje eu vou te mostrar o que dá para fazer com esse hardware, testes de performance, consumo de energia e até leitura térmica, e quem sabe até rodar uns modelos de IA. Em 2025 teve um vídeo aqui no canal sobre como transformar o seu PC em uma nuvem fácil e rápida com o CasaOS e o ZimaBlade, e apesar de um hardware muito interessante, ele deixava a desejar em alguns pontos. Mas o ZimaBlade não foi o primeiro e nem vai ser o último dispositivo criado pela Icewhale. Em 2021, ela lançou o ZimaBoard, que é conhecido como ZimaBoard 1, que é essa plaquinha aqui. Em 2023, o ZimaCube, que é focado em NICE, e em 2024, o ZimaBlade, que vocês já viram aqui no canal. Em 2025, foi lançado o ZimaBoard 2, que é esse dispositivo que eu vou mostrar para vocês. E diferente da sua versão anterior, ou do ZimaBlade, esse é muito mais forte. A versão que eu tenho aqui é o Starter Bundle, que vem com essas duas caixas. A primeira caixa é bem interessante e vem com duas caixas menores dentro, uma com o ZimaBoard e uma com os acessórios. Na caixa dos acessórios, temos um cooler, um cabo YSATA, ferramentas, adaptadores para padrões de tomada de tudo quanto é lugar e a fonte de 60 watts. Agora, o mais interessante está no pacote do ZimaBoard, que inclusive tem uma funcionalidade extra. Aqui temos uma carta de agradecimento, um manual e o ZimaBoard 2 em si, que tem esse corpo todo em alumínio e muita conectividade. Ele tem aqui duas interfaces de rede 2.5 GB, duas USBs 3.1, dois conectores SATA, um barramento PCIe 3.0 x4, a saída de vídeo e o conector de energia. Existem duas versões do ZimaBoard, uma com 8 GB de RAM DDR5 e 32 GB de eMMC, e a minha, que tem 16 GB de RAM DDR5 e 64 GB de eMMC. Ambas têm o processador Intel N150 de 4 cores, o mesmo encontrado em dispositivos como o TerraMaster F4425 Plus e o Belink ME Mini. A caixa em si já tem algo muito bacana e é pensada em sustentabilidade, e você pode usar ela como base para o seu ZimaBoard e dois discos de 2,5 polegadas, o que é muito bacana. Agora, o Starter Bundle tem essa outra caixa aqui, que vem com uma case de metal com suporte para dois discos 3,5 polegadas, um suporte para placas PCI Express, parafusos, ferramentas e também um cabo Riser PCIe. O aparelho já vem com o ZimOS instalado de fábrica, mas você pode instalar o que quiser nele. Mesmo ele tendo um formato não convencional, ele não é nada mais do que um mini PC. Após ele iniciar, é exibido qual o endereço IP. Aí basta pegar esse endereço e acessar via browser. Aqui não tem muito mistério, e se você tiver curiosidade do processo todo, basta checar o vídeo do CasaOS que vai estar aqui no card na descrição do vídeo. O ZimOS tem algumas funções extras que não estão disponíveis na sua versão gratuita ou no CasaOS. Algumas das funções extras são o sistema avançado de storage com suporte a BTRFS, ext4 e ZFS, software RAID, suporte completo a Samba via GUI, ferramentas de backup e migração de dados, drivers com suporte a Thunderbolt e suporte nativo a GPU NVIDIA, acesso ao ZVM, que é um sistema de execução de máquinas virtuais, e suporte ao Zima Client e acesso remoto. A maioria das funções dá até para conseguir manualmente no CasaOS, mas o ZimOS é um sistema bem mais maduro. O sistema também não é tão caro, a licença vitalícia custa apenas $29, mas aqui tem um pulo do gato, e dessa vez é muito bom. O ZimaBoard já vem com o ZimOS Plus vitalício, ou seja, você compra o hardware e ganha o software de brinde. Existe também uma versão free do ZimOS, mas existem algumas limitações, como quantidade máxima de discos e usuários. O ZimOS em si tem acesso a uma App Store muito completa, que dá para instalar quase tudo o que você pode precisar no seu HomeLab, desde sistemas para hospedagem de arquivos, fotos, até Media Servers ou LLM. Inclusive, eu posso instalar aqui o Ollama e o OpenWebUI com um clique e já ter uma IA rodando localmente. Eu também instalei dois SSDs de 500 GB no meu ZimaBoard 2 e ao ligar o sistema, ele já informa que encontrou os novos discos e podemos então criar uma storage pool. Todo o processo aqui é bem visual e a interface é uma das mais simples e diretas que eu já vi. Foi realmente pensado em atender a qualquer usuário. Utilizando o Ollama, eu fiz alguns testes no ZimaBoard 2, como uns modelos do DeepSeek R1 de 1.5B, que funcionou muito bem, ficando em média de 29 tokens por segundo. Inclusive, eu pedi para ele gerar um script em Python e deu para ver que ao rodar o LLM, os 4 núcleos do processador ficaram em 100%, mas mesmo assim ele ficou bem responsivo. Eu também rodei o modelo DeepSeek R1 de 8B, e nesse modelo o resultado ficou próximo de 7 tokens por segundo. Mas aqui que vem um ponto interessante. Como o ZimaBoard 2 tem um barramento PCIe 3.0 x4, então seria possível até adicionar uma placa de vídeo de 16 GB, como uma RTX 4060 ou até mesmo uma RTX 5060. O sistema de máquinas
virtuais é muito simples de se usar. Na página inicial é só clicar em ZVM, e aqui o sistema já te dá a opção de escolher entre Windows 11, Windows 10 e diversas distribuições de Linux, como Fedora, Debian, Linux Mint, Arch Linux e Ubuntu. Essa funcionalidade é muito interessante, já que ela facilita a criação dessas máquinas para usuários que estão começando ou até mesmo dá um acesso rápido para quem só quer ter velocidade com uma nova VM. Também existe a opção para baixar uma imagem diretamente na internet ou até mesmo selecionar uma imagem que já está no sistema de arquivos do ZimOS. Eu instalei aqui duas VMs, uma Windows 11 e uma Linux Mint. O processo é muito simples, basta selecionar o nome da VM, o tamanho do disco e clicar em Create, e a máquina já é iniciada diretamente para a instalação. Tudo aqui funciona normalmente como qualquer outro sistema de máquina virtual. E como o ZimaBoard tem 16 GB de memória, dá para rodar bastante máquina virtual aqui. Lembrando que se você estiver rodando servidores, você precisa de menos memória RAM, porque não tem um ambiente desktop. E normalmente eu dou preferência para rodar containers em máquinas desse tipo como o ZimaBoard ou qualquer outra SBC, já que elas consomem bem menos memória e compartilham os recursos do sistema. Mas essa funcionalidade do ZVM ajuda muito a você ter um desktop remoto disponível para você poder fazer qualquer coisa, já que você consegue também ter o acesso remoto através do ZimOS ao seu desktop. Agora, já com Windows é um pouco complicado, já que ele consome muita memória para fazer pouca coisa, então, mesmo com a possibilidade de rodar máquinas Windows, eu sempre vou dar preferência para rodar máquinas virtuais Linux, até porque já tem alguns anos que eu não uso o Windows para nada. Com relação à temperatura, a case ficou entre 45 e 50 graus durante a execução do Olama, mas isso aqui tem uma solução. O ZimaBoard 2 já vem com um cooler e para instalar é bem simples. Basta remover 4 parafusos da carcaça, conectar o cooler no CPU fan header, rotear o cabo pelo entalhe, fechar a carcaça e fixar o cooler no parafuso lateral. Depois disso, dá até para configurar o PWM na BIOS se quiser utilizá-lo em modo curva ou fixo. Eu deixei aqui no automático mesmo. E agora, com o cooler ligado, rodando os mesmos modelos, a carcaça não passou de 37 graus, e na região do cooler a temperatura fica em torno de 23 graus. E o melhor, esse cooler é ultra silencioso, eu nem consegui perceber que ele estava ligado. A case de papelão é bem legal, mas caso você tenha o Starter Bundle, a case de metal é bem superior e dá para até fixar a placa PCIe na lateral dela, fazendo com que seja um computador completo, só que bem menor e mais portátil. Com relação ao desempenho, não dá nem para comparar ele com o ZimaBoard 1 ou ZimaBlade, ele é muito superior. E mesmo comparando com o Beelink ME Mini, que tem o mesmo processador, ou o Beelink ME Pro, que tem um N95, o desempenho foi ligeiramente superior. O pessoal da Icewhale fez um ótimo trabalho na otimização do ZimOS. Com relação ao HP 800G3, que é um Core i5 de 7ª geração, ele ficou um pouco inferior em single core, mas perdeu muito em multicore. Mas aqui tem uma diferença, o N150 é um processador de 6 watts de TDP, altamente eficiente, enquanto o Core i5 é de 65 watts. Isso fez com que ele ficasse em torno de 7 watts em idle, com pico de 28 watts, isso quando rodando os modelos do Olama, o que é um resultado muito bom. Mas sempre existem problemas em qualquer dispositivo. Esse aqui, por ter um barramento PCIe 3.0, limita muito o que a gente pode rodar, já que, por exemplo, placas como a 5060, que são PCIe 4.0, não iriam rodar com todo o seu potencial. O que é um problema e não ao mesmo tempo, já que o bottleneck real não seria o slot 3.0, mas sim o CPU e a RAM. Como o N150 tem 4 núcleos do tipo E-cores com um TDP bem baixo e a memória single channel, ele não aguenta rodar serviços pesados de IA, mas essa nem é a proposta dele. Mas para modelos leves de 4B ou até mesmo modelos de 7 a 8B com a GPU, ele vai dar conta. Eu arrisco dizer que até modelos de 14B com baixa quantização rolaria muito bem. Agora, se você quer um hardware bom e bacana para rodar o seu Home Lab com expansão PCI Express e baixo consumo de energia, ele é uma ótima escolha. Eu particularmente gosto muito dessa nova série N da Intel, os processadores são excelentes e muito econômicos. Inclusive hoje, o meu NAS principal é um N150 e nele eu rodo algumas instâncias de banco de dados, IMES, o meu sistema de backup e o Gitia, fora que eu ainda edito esses vídeos utilizando o armazenamento direto no NAS, o que é muito forte. Eu ainda tenho algumas ideias para montar um cluster só com os dispositivos da Icewhale que eu tenho aqui, ligando o ZimaBlade, o ZimaBoard 1, o ZimaBoard 2 e quem sabe no futuro um ZimaCube, ou até mesmo outros ZimaBoards. Daria para rodar Kubernetes, Nomad, IA, Storage Ceph, Proxmox, tem muita possibilidade aqui. Me conta nos comentários o que você faria com um dispositivo ou um cluster desse. Esses aqui são os membros do canal, eles ajudam demais a manter o conteúdo no ar, e se você quiser, você pode virar um membro também e ter acesso a um canal do Discord exclusivo para tirar dúvidas e sugerir assuntos. Nos vemos numa próxima, e valeu!